Olá, me chamo Andréa Vargas da Alquimística e antes de falar das minhas experiências com registros akáshicos, eu acredito ser válido contar sobre o dia que uma única palavra mudou a minha vida. Aconteceu em meados da década de 90. Existia internet, mas nós não tínhamos acesso, muito menos às redes sociais. Neste período, eu ainda estava morando com meus pais. E em uma discussão com inúmeras mulheres, muitas da minha família e outras amigas minhas, eu era a única contra a maternidade. Por mais que essas mulheres tentassem me provar o contrário, eu não queria ser mãe. Algumas até tinham vários problemas com os filhos, mas ainda assim elas adoravam o papel de mãe. E já no final da discussão, eu disse em alto e bom tom: não quero colocar um assassino no mundo. E sair daquele círculo de debate. No caminho para o meu quarto havia um corredor longo e eu estava quase no final dele quando uma palavra explodiu dentro de mim em forma de amor. Sabe quando uma planta explode em flor? Foi uma sensação extraordinária. Eu paralisei e repeti a palavra: Conceição. Eu não estava pensando em nada com relação a isso. E na minha frente havia uma estante com livros, então eu estiquei meu braço, peguei um orelhão, um dicionário enorme, azul escuro, com letras douradas, que a gente utilizava porque não havia Google na época. Procurei a palavra e lá estava escrito Conceição, palavra diretamente relacionada com a concepção. Virgem Maria, Mãe de Jesus. Fechei o dicionário e disse: Nossa Senhora. Nisso estava passando a minha mãe, eu olhei para ela e disse: Nossa Senhora existe, Jesus Cristo existe. E a minha mãe, que tem uma fé inabalável, me disse: Que isso, guria, só agora você acreditou nisso? Na minha mente eu acreditava, mas eu precisava de provas, tipo assim, igual a São Tomé, ao lado de Jesus. Uma única palavra mudou a minha vida. Hoje eu tenho o amor da minha vida, que é a minha filha. Levanta a bandeira da maternidade, a bandeira das mulheres, dos nossos ancestrais, dos nossos descendentes. Agradecida pela minha primeira experiência telepática, seres de luz junto a mim, meus mestres, meus guias, me indicando o caminho, me ensinando o quanto uma mensagem na hora certa, no momento certo, é importante. Uma outra vez eu ouvi: volta para Shambhala, e lá saiu eu tentando descobrir o que era Shambhala. Né? Então essa é a minha relação com os meus guias. E ouso dizer que os meus guias, mestres, são excêntricos e divertidos. Porque, cá entre nós, quem procura o nome Conceição em um dicionário? Eu trago isso para as leituras de registros akáshicos dos meus clientes. O meu método é sentir e identificar o elemento que se sobressai na pessoa. Eu consigo sentir o fogo, a água, o ar, a terra em cada pessoa. Para as pessoas de fogo, eu me comunico com uma forma mais entusiástica e cheia de energia. Com as pessoas de terra, a comunicação precisa ser mais prática e objetiva. Para as pessoas do ar, é interessante existir uma conversação, uma troca, uma interação. E para as pessoas de água, muito carinho, romantismo, uma delicadeza no falar. Eu ainda considero 3 máximas importantes nas leituras de registros akáshicos de outras pessoas: não julgar, não omitir e não ter medo. Mas acima de tudo, ter amor, porque o amor nos guia pelo caminho ideal naquele momento. Inclusive a ter fé em nós mesmos. Em uma das leituras eu vi uma consulente trabalhando numa loja de artesanato. Então eu comentei com ela que ela iria trabalhar com o artesanato. Ela respondeu que não gostava daquele tipo de coisa porque ela não tinha talento. Um ano depois ela estava trabalhando em uma loja de artesanato, mas na parte administrativa. Eu julguei. Julgar é formar conceitos sobre alguém, portanto devemos evitar o julgamento e descrever exatamente o que estamos percebendo. Em uma outra leitura de registro akáshico, eu omiti que via um índio lindíssimo de tanga em um cenário improvável.
A leitura foi belíssima. E na despedida, a consulente me agradeceu e me confidenciou que o guia espiritual dela era um índio muito bonito. Podemos até comentar depois dessa visão, mas corremos o risco de perder a credibilidade por ter omitido essa informação tão importante. E sobre o medo? O medo. O medo nos desestrutura. Em uma leitura, a consulente me solicitou verificar se ela tinha sido abusada na infância. Esse é um assunto muito delicado, porque na quinta dimensão não existe tempo e espaço. O tempo e espaço é experienciado aqui na terceira dimensão. Portanto, a leitura pode ser de uma vida passada, de um ancestral, enfim. Descrever uma pessoa nesse tipo de leitura pode trazer com que a pessoa faça um link com pessoas do presente e acione um gatilho que gere mais problemas do que soluções. Nessa leitura eu estava com medo e com este medo eu quase nem consegui abrir a porta da entrada dos registros akáshicos. E quando eu entrei, havia uma névoa no qual eu não conseguia enxergar nada. O medo nos confunde. Não sabemos se o leitor de registro akáshico não quer enxergar ou se o consulente não deve saber. Uma das saídas nesse cenário é propor ou solicitar uma cura para a aflição da consulente e não propriamente a visão da cena que a pessoa acredita que viveu.